Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a possibilidade de PSDB, MDB, Cidadania e União Brasil terem uma chapa única para as eleições presidenciais, fortalecendo a chamada terceira via, capaz de fazer frente a Lula e a Bolsonaro. Eu converso com o Roberto Freire, que é presidente nacional do Cidadania. Roberto Freire, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer encontrar outra vez. Bom, antes de falarmos dessa negociação, desse acerto para uma candidatura única, eu queria lembrar que Alessandro Vieira acabou saindo do partido, deixando de ser o pré-candidato do Cidadania, depois de já ter sido anunciado, por discordar da sua permanência à frente da presidência do partido. Essa situação já está resolvida? Olha, desde o momento que ele saiu sozinho, até porque não esperou, por exemplo, para ver que eu fui eleito por unanimidade. Perfeito. Agora, em relação a essas negociações, a gente vê que cada partido tem um problema em particular. União Brasil fala em lançar um candidato antes de participar, de fato, dessa negociação de uma chapa única. PSDB teve as prévias com a escolha de João Dória, mas Eduardo Leite também saiu do governo do Rio Grande do Sul, possivelmente para disputar. MDB tem Simone Tebet. Como é que vai ser encaminhada essa conversa para tentar aparar as arestas, inclusive as questões pessoais, para se chegar a uma chapa única? Olha, não será uma tarefa tão fácil, não é? Até porque se fosse fácil já estava resolvida. Mas eu encontrei, por exemplo, na reunião que tivemos, na última quarta-feira, aqui em Brasília, um ambiente em que todos nós estávamos muito imbuídos de que é uma necessidade para o país você encontrar uma candidatura dessa terceira via. E nós estamos assumindo, inclusive, o termo terceira via, até dizendo que as outras vias estão congestionadas e são contramão, não levam para frente, para o futuro, não avança o processo de discussão que o Brasil tanto precisa para se mostrar como um grande player nesse século XXI. Pois bem, esse encontro demonstrou essa possibilidade. Temos alguns problemas a serem resolvidos, mas o processo, eu acho que acelerou e nós estamos com plena disposição de, no próximo dia 18 de maio, entregarmos ao Brasil uma candidatura única que represente essa terceira via de compromisso com um Brasil melhor, com um Brasil não tão desigual como esse que estão nos entregando agora. Mas, nesse caso, alguns candidatos teriam de abrir mão das próprias candidaturas, cedendo, talvez, a escolha dos dirigentes dos partidos. Como é que vai ser encaminhado isso? Olha, se não tiver alguém que decida, evidentemente deixar com os candidatos, cada um se julga e legitimamente com o direito de representar. Nós vamos ter que ouvir os partidos, ouvir seus dirigentes, avaliar dentro da sociedade aquele que tem maior chance de crescer, de representar essa unidade, de ter maior capacidade de compromisso com um programa de renovação de um Brasil atualizado, de um Brasil do mundo digital e da nova economia que existe em todo o planeta, desse processo de globalização, essa visão democrática que é fundamental, principalmente no Brasil, que tem um governo que não é respeitador da nossa Constituição e nem das liberdades democráticas, que o diga a imprensa brasileira. Então, nesse sentido, eu tenho a impressão de que a busca da unidade se faz premente. E mesmo tendo vários candidatos, eles assumem e já assumiram em alguns momentos esse compromisso de serem e abrirem mão para uma candidatura única.
Agora, esses partidos têm diferenças de programas e até diferenças ideológicas. Não seria uma federação em que haveria um bloco depois votando de uma forma única a matérias relevantes? Como é que se definiria um programa de governo que é capaz de atrair, inclusive, o eleitorado que não quer entrar nessa polarização entre Lula e Bolsonaro? Olha, isso é muito comum. Você nunca teve um governo em que houvesse apenas um pensamento único. Ao contrário, o Brasil até viu governos aí, governos inclusive do PT, em que você tinha o Centrão participando também. Não vamos ficar pensando que o Centrão participa apenas agora do governo de Bolsonaro, não. Eles são exímios nessa arte. E o Brasil demonstrou que estava preparado para governos com contradições em torno de um programa único, de uma liderança. Então, isso terá que ser construído. E eu diria a você que eu tenho encontrado até grande facilidade de sabermos o que queremos. Por exemplo, ninguém mais aguenta falar em modelos de desenvolvimento da década de 50, 60 e 70 do século XX. O mundo é outro. Nós não estamos mais no capitalismo industrial, nós estamos numa nova economia, inclusive uma economia que busca superar o carbono e ser uma economia verde, de energias renováveis, em que o mundo digital prevalece em todos os sentidos, inclusive na produção, substituindo o trabalho humano com automação, robotização. Ou seja, estamos vivendo um novo mundo e precisamos ter novas ideias. Eu não tenho dúvida de que esse movimento da terceira via consegue suplantar velhas ideologias e movimentos políticos, inclusive da esquerda brasileira, prisioneira de tempo da Guerra Fria. Basta ver a posição desses dois que estão em polos, dizem opostos, e a sua semelhança e a sua identidade, por exemplo, em defenderem Putin nessa absurda invasão que ele promoveu na Ucrânia. Então, são questões muito concretas que demonstram essa capacidade da terceira via ser aquilo de mais moderno e que vai fazer o ajornamento do Brasil para o século XXI. E como atrair o interesse do eleitor para essa terceira via? Porque a gente vê pelas pesquisas que todos esses possíveis integrantes dessa chapa têm uma participação muito pequena. A gente vê Lula liderando a maior parte das pesquisas, Bolsonaro recuperando espaço, então estaria essa polarização fortalecida entre os dois. Como furar esse cerco com um novo nome, com uma nova chapa? Olha, eu não tenho dúvida de que as pesquisas indicam o que nós temos no momento em função de quem pode ser o candidato preferido. Mas isso, evidentemente, corresponde a um pensamento de uma sociedade que pouco está ligada ao processo sucessório. A grande maioria da população brasileira está preocupada com sua sobrevivência, de como encontrar emprego, de como melhorar sua renda, de como enfrentar inflação, todas essas mazelas que a pandemia ajudou a aprofundar, mas que tivemos parte do governo de Bolsonaro ajudando a... Olha, vocês estão me ouvindo, mas entrou aqui, cortou. Estamos ouvindo, voltou a imagem, pode prosseguir, pode prosseguir. Isso é um problema de que a gente não consegue impedir que telefonem nesse momento, até porque não sabem, fora daqui. Parece que foi minha filha, inclusive da Alemanha. Mas, de qualquer maneira, eu poderia dizer a vocês que essa pesquisa não indica o que vai acontecer. Ela diz o que hoje está acontecendo. E, olhe, se nós olharmos há uma semana atrás, ninguém imaginava que Bolsonaro pudesse ter melhorado, ter criado, inclusive, uma certa preocupação em Lula, que pensava e já estava andando de salto alto, como se tivesse ganho a eleição. Nós estamos vendo muita mudança. E eu poderia dizer a você que essa chamada terceira via não pontua de forma mais intensa nessas pesquisas,
porque ainda não encontrou um candidato, são vários. Agora, como é que vai ser o cronograma para a definição dos nomes? Tem reuniões agendadas? Porque vai ser em meados de maio, não é? O anúncio. No dia 18 de maio, pelo menos foi isso que definimos. Eu, por exemplo, já comecei a conversar com a direção do nosso partido para discutir quais são as alternativas, o que é que cada um dos nossos dirigentes pensa, os dirigentes, dentre eles, todos os nossos mandatários, parlamentares, deputados e senadora, no caso, agora. Então, nós estamos já discutindo. Então, isso será elemento de debate, junto com, é evidente, o que os outros partidos também estão fazendo. Por exemplo, há hoje um fato que a gente precisa prestar atenção, que é um jantar que alguns senadores do PMDB, do MDB, estão fazendo com o candidato Lula. O que é que daí pode surgir? Vamos consolidar a candidatura da Simone Tebet para analisar se é possível essa unidade em torno dessa candidata mulher. O MDB precisa demonstrar, a partir de todos esses debates, que está firme com essa candidatura. Nós, pelo menos, imaginamos e vamos trabalhar com essa hipótese. Então, são questões do dia a dia que mudam tanto que a gente precisa estar atento. É isso. E passa pela negociação com a base também. Nós ouvimos o Roberto Freire. Candidato único. Roberto Freire, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Ele que é presidente nacional do Cidadania. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. Com vocês.